E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo da TD Web Conference? A gente está gostando demais da interação com vocês no chat e começamos a pensar aqui, né, viajar. E se a gente tivesse um happy hour, uma festa para integrar toda essa turma e jogar papo fora ali no chat? Será que esse network vai funcionar? Bom, vamos testar, por isso mesmo você está convidado. Nessa sexta-feira, a partir das 18h45, tem happy hour no TD Web Conference, é isso mesmo. Convidei o Robinho, DJ de Belo Horizonte, amigo meu de longa data. Ele vai fazer um set especial para nós. Então, já pede no iFood aí sua bebida, pode ser cerveja, champanhe, vodka. Ou se você não bebe, cata o suquinho, mas vem conosco bater papo. É a partir das 6h45 da tarde, 18h45, sexta-feira. O time do TD vai estar todo por lá pra gente se conhecer, trocar ideia, dar risada. Então, te vejo no chat. Até! E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês nessas mais de 100 conversas que a gente está tendo. E a conversa de agora é com o Marcílio Drummond, ele é advogado, professor e CEO do Advogado de Startups Academy. Antes de tudo, obrigado por estar aqui conosco, Marcílio. Fala, Igor, é um prazer estar com você e com todo o público do TD Web Conference, que é o maior evento de transformação digital do mundo. Não é pouca coisa não, hein? Já tá sabendo, né? Pois é, somos o maior do mundo já. Pois então, ó, quem quiser continuar essa conversa aqui, tem o chat, pode mandar perguntas, dúvidas, sugestões. Tem também os nossos links do LinkedIn aqui do lado, podem entrar em contato, podem chamar lá. E tem também o nosso grupo do Telegram, por lá a gente tá sempre entregando mais conteúdos para vocês. Essa conversa de agora é muito legal, porque assim, Marcílio Advogado está aqui na trilha do Mundo em 2030 e a gente vai comentar sobre cada uma das coisas que foram ditas aqui na trilha e entender as implicações jurídicas disso no mundo, né? Mas assim, para a gente começar essa conversa, Marcílio, acho que principalmente as pessoas do meio jurídico e as pessoas que tenham que lidar com o departamento jurídico das empresas entendem muito bem que esse universo anda numa outra velocidade, né? Não é a mesma velocidade da inovação na maior parte das vezes. Como fazer com que essa diferença seja cada vez menor, ou seja, como fazer com que o mercado jurídico, né, com que o juridiquês, com que a legislação tente acompanhar a velocidade da inovação? Pois é, Igor, o direito ele sempre está numa velocidade muito diferente, atrasada do mundo real, do mundo da vida. Então, por exemplo, a gente está falando em sociedade, em tecnologia 4.0, na indústria 4.0, o direito, as grandes implementações, as grandes novidades está na automação e na computação que é na indústria 3.0. E isso sempre aconteceu na história. Diversos pensadores, inclusive, falavam que isso era bom, que o direito tinha que ser mais conservador. O problema é que, com o tempo e com a velocidade das informações, esse distanciamento fica cada vez maior. E isso é um problema porque o direito, vindo mais uma vez para a teoria do Miguel Reale, que é uma teoria tridimensional que a gente fala, ele é fato, ele é valor e ele é norma. Então, se o direito distancia dos fatos da vida, das coisas que acontecem no dia a dia e dos valores da sociedade, ele começa a gerar caos social, começa a não regular de uma forma boa as relações entre as pessoas, as empresas, enfim, ele não pacifica a sociedade. E aí, com isso, só com cultura de inovação, com cultura de tecnologia, cultura de startups, para mudar esse pensamento. Sabe o que eu achei curioso nessa época agora também de pandemia? Um monte de processo que não estava digital, ou tipo, um monte de coisa no direito que não era digital, teve que virar digital de uma hora para outra e funcionou muito bem. Como é que vai ser agora na volta? As pessoas tiveram que se acostumar com esse novo normal também, né? Mesmo numa área tão conservadora. Sim, isso é fantástico. Até esses dias saiu uma reportagem da assessoria da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele falava que o tribunal
evoluiu 8 anos em 30 dias. E aí é o que eu gosto de dizer. Por que não evoluía antes? Por causa dessa resistência. As pessoas, em geral, preferem, não vou mudar, não vou tentar. No direito, Igor, falta muita cultura do erro, que é você realmente tentar fazer coisas diferentes. Eu não digo aqui perder um prazo processual, por exemplo, não é isso, mas é se permitir olhar de uma nova forma para a prática jurídica, né? Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho assim dos cases, né? Vamos ilustrar toda essa nossa conversa com os cases dessa mesma trilha que a gente está aqui. Primeiro, assim, a gente teve a entrevista da Pluricell, que é uma empresa que faz clonagem de células cardíacas, né? A gente está falando de biotecnologia aí. Você clona uma célula cardíaca, coloca, baseada na célula-tronco, você implementa isso caso uma pessoa tenha um infarto, alguma coisa assim, aí ela tem menos sequelas. Quando a gente pensa nessa situação, né? Que causas jurídicas podem vir aí que não existem hoje, que podem surgir e virar algo padrão daqui para frente, né? Quando se fala em biotecnologia, por exemplo. Sim. Bom, primeiro, tudo no mundo jurídico, quando a gente pensa na parte de inovação, sempre tem a dificuldade que é a legislação, né? Normalmente, as inovações, elas não esperam uma legislação específica para acontecer, como exemplo da Uber. Mas no caso de biotecnologia, no caso de tratamentos com humanos, isso é mais difícil. Então, uma dificuldade que tem nesse caso é a liberação dos testes com humanos, já que é algo muito sensível no coração de uma pessoa. Além disso, uma questão que pode acontecer é caso haja uma incompatibilidade entre aquela célula-tronco e a pessoa, por algum motivo que às vezes não se sabe, ou até se sabe, às vezes está isso num termo consentido, né? Isso pode gerar uma ação judicial, porque a nossa Constituição fala que qualquer coisa pode gerar uma ação judicial. Mesmo que você tenha um termo explicando tudo, assinado, a pessoa ainda pode processar, a empresa ainda pode tirar dela muito dinheiro. Então, é algo que é complicado ainda, é uma evolução, né? Uhum. Mas aí tem várias coisas, né? Se a gente está falando de transfusão de sangue nesse caso, pega testemunho de Jeová, por exemplo, né? Dá para você fazer transplante de célula-tronco sem transfusão de sangue. Entra uma outra questão aí Sim. também, né? Tipo, É muito interessante se isso. você começa a parar para pensar nas possibilidades e nas implicações disso, você vai longe também, né? Sim, e eu confesso que eu estava pesquisando sobre isso. Existe um site sobre testemunho de Jeová global que ele fala, inclusive, sobre isso e ele estimula a pesquisa de células-tronco sem a transfusão de sangue. Do tipo, nós não somos contra as células-tronco, nós somos contra a transfusão de sangue. Então é interessante ver até, talvez, organizações que muitas vezes a gente pensa que são conservadoras, favoráveis à evolução né, da biotecnologia como um todo também. Legal isso. E quando a gente fala de células-tronco, na verdade, o extremo disso, a evolução de tudo isso, seria, de repente, criação de órgãos, né? Quando a gente pensa nesse cenário, que ainda não é real, mas se a gente começa a pensar nas implicações jurídicas disso, quando eu começar a criar órgão, o que pode acontecer? Claro, pode acontecer incompatibilidade, órgão deformado, algum órgão, de repente, que conecte-se com alguma predisposição da pessoa e dê algum problema. E aí, Será que vai claro que ter vai ter. data de fabricação, data de validade no órgão, né? Isso é complicado, não duvido de nada, não, meu Igor. Então, o que mais pode falar, assim, tipo, de criação de órgão, né? Aí entra muito questão ética também, né? Claro, não. A principal questão aí é a questão ética, porque seria o homem brincando de Deus, digamos assim, né? Quais são os limites disso? Até que ponto pode ser feito? Em casos que envolvam pessoas com incapacidade ou capacidade civil reduzida, como, por exemplo, crianças, pessoas portadoras de alguma síndrome, como é que vai acontecer? Então, é uma discussão muito ampla que envolve a capacidade de decidir ou não com relação a essas escolhas, entende? Uhum. Bom, ainda falando de biotecnologia, né, tem uma outra entrevista aí com o meu DNA, que é o sequenciamento do seu DNA, né? Hoje você pode sequenciar o seu DNA e começar a trabalhar doenças de forma preventiva, por exemplo, ou começar a entender sua ancestralidade, principalmente negros, por exemplo, que, né, perderam essa conexão com antepassados ali em um determinado momento por conta da escravidão, que são pessoas que têm um interesse muito grande em saber fazer esse tipo de teste. Eu mesmo fiz o meu teste por a entrevista, foi super curioso, porque eu estou tirando passaporte português agora, mas eu tive que buscar minha árvore genealógica pagando um historiador para poder buscar documentos, sei lá onde. E aí vem o teste de ancestralidade provando que 86% do meu sangue veio da Península Ibérica. Quer dizer, isso já poderia ser até uma prova no futuro também, né? De repente utilizar DNA como prova de ancestralidade, Sim, com talvez. certeza. Com certeza, e não só isso, é muito interessante para mostrar até o tanto que é ruim e é uma grande bobagem a questão do preconceito, porque tem uma pesquisa, por exemplo, uma época que eu vi, já acontecia essa sequenciação, né? O neguinho da beija-flor, ele tem mais de 80% do seu genoma é europeu, Ah, e é? ele tem sim, ele tem a cor negra. Isso mostra, mais uma vez, que não faz sentido nenhum todo esse preconceito que as pessoas têm. Claro que tem outras
outras formas de pensar isso, mas é mais uma prova de que não faz sentido nenhum, porque a nossa cor, por exemplo, ela é só uma das questões da nossa ancestralidade, né? Agora, questões que eu vejo relacionadas a isso, que podem ter problemas, e esses dados, será que eles podem ser vendidos para plano de saúde, para o plano de saúde aumentar ou recusar uma cobertura de determinadas doenças, já que por esses dados você consegue ver predisposição diversas, né? Então, problema cardíaco, problema de diabetes, de repente problema de doenças autoimunes, lúpus, etc. Como é que vai ser isso aí? Tem toda uma ética que já é discutida há muito tempo, tá? Mas é uma questão que ainda é perigosa, a gente não sabe como fica. Outra questão, e se de repente um empregador pede para o seu empregado, para o seu funcionário, um exame, mesmo que a lei proíba isso, a gente sabe que muita coisa que a lei proíbe e acontece por debaixo dos panos no mundo corporativo. Como é que fica isso? Porque às vezes o empregador não quer uma pessoa que tenha a predisposição de determinadas doenças, que vai ter que ficar afastado um bom tempo e que vai deixar o empregador com aquela vaga precisando de alguém, ou que a pessoa possa morrer durante o trabalho, enfim. Isso tudo pode também gerar, por outro lado, preconceitos. E não só isso, Igor. Pode haver também casos do Poder Judiciário mandar as pessoas a fazer esse tipo de exame para questões específicas, assim como acontece com o teste de paternidade, que a pessoa é obrigada a fazer o exame para ver se é pai ou não, ela pode ser obrigada a fazer um exame desse para ver questões, por exemplo, de antecedentes familiares mentais, no caso do Adélio Bispo, lá com o presidente Bolsonaro, por exemplo. Se tivesse algo desse sentido, poderia ver se tinha predisposição ou não, como é que é essa questão, é um exemplo disso, né? Isso cai na mão do governo, né? Se a gente pensar, tipo, cara, o perigo seria isso na mão do Hitler, por exemplo, de alguém maluco desse jeito, sabe? Sim, é um grande problema para isso e não para isso. Não só para essa questão que é mais obscura, para questões até que existem fundos bons, fundos positivos. Por exemplo, o governo queria fazer a eugenia, né, que é essa separação genética, para poder evitar problemas futuros de saúde pública. Na ideia geral, parece algo bom. Não, eu quero que a minha população futura tenha menos predisposições a determinados problemas que saturam o SUS, por exemplo. Será que seria ético, não seria ético? É algo que tem que ser discutido, entendeu? Legal. Bom, tem uma outra entrevista que foi muito, muito curiosa também, que foi a da Philip Morris. Porque a Philip Morris, quando você ia imaginar uma empresa do mercado de cigarros, né, imaginando o futuro sem fumaça, né, um futuro sem cigarros. Ela está preparando o futuro em que ela morre. Isso é muito louco de pensar. Mas quando você pensa nas implicações disso, assim, a indústria do cigarro está cada vez mais sendo vítima de processos, né? De pessoas que morreram sendo processando as empresas de cigarro porque elas são as causadoras do câncer, as causadoras disso, daquilo outro. De uma certa maneira, é uma precaução também você, nesse momento, fazer essa virada na empresa, né? O primeiro ponto, inclusive, que você mencionou, é a destruição criativa, né? A empresa está destruindo o próprio mercado para poder construir um mercado novo que ela vai liderar. Então, isso aí é muito interessante. E sim, ela não é somente boazinha, não. Os processos judiciais relacionados a cigarro nos Estados Unidos, eles são realmente milionários, eles são gigantescos. Os valores deles são muito grandes, nem perto do que acontece aqui no Brasil. Então, lá, de forma significativa, faz muito sentido inverter toda essa lógica para poder não sair, a empresa não sair no prejuízo, entendeu? Então, não é somente, como falei, uma questão de boa vontade. E agora, uma questão que eu fiquei pensando, será que a empresa vai ficar fazendo lobby contra o próprio mercado? Como é que vai ser isso? Cara, tem muito assunto pra gente falar aqui, né? Pegando uma outra entrevista que foi com a TransferWise, acho que no ano passado, né, a gente teve muito essa discussão da Libra, que foi quando o Facebook resolveu lançar a moeda deles, né, chamava Libra, e aí veio muito essa discussão à tona, como que vai ser o mundo em que a gente não vai ter mais lastro, os países, cada um não vai ter mais sua moeda, já que existe uma moeda universal, que seria a Libra do Facebook. Mas quando a gente pensa no mundo real, de uma certa maneira isso já existe. Se a gente pega, por exemplo, o caso da TransferWise, eles trabalham com isso, né, eles trabalham com dinheiro sem fronteiras. E aí quais implicações eu posso começar a pensar quando o mundo viver com uma moeda única, por exemplo? Sim, o direito estuda também a questão da teoria do Estado, né? E a teoria do Estado clássica, a gente fala muito que um Estado, um país, ele tem um povo específico, um território específico, uma moeda específica. Só que o mundo digital está quebrando toda essa lógica. A gente tem aí uma moeda ou uma forma de transferência que é global. Você tem cidadãos do mundo inteiro, ou até mesmo você pode ser um cidadão da Estônia, estando aqui no Brasil, você pode ser alguém sem pátria, você pode, então, não pensar mais em território, em conceito de geohash, ou seja, você está localizado não por estar no Brasil ou estar nos Estados Unidos, a Nova Zelândia, não, por coordenadas. Então, a lógica global muda totalmente e o fluxo também muda, né? Fluxo de pessoas,
fluxo de valores. Agora, a grande questão é como fazer para, por exemplo, evitar lavagem de dinheiro com relação a isso, porque o governo, a polícia em geral, não estão preparados ainda para poder lidar com esse tipo de questão, né? Que é um problema que enfrentam muito ainda com as criptomoedas, os bitcoins, etc. Então, de uma certa maneira, esse problema específico já está na mesa, né? O que tem sido feito? Como até agora o jurídico não evoluiu para ter respostas nesse sentido? Que resposta a gente tem, por exemplo, para lavagem de dinheiro ou para criptomoedas? Como lidar com tudo isso? Na verdade, não consegue ainda lidar muito com isso, não consegue ainda fiscalizar de uma forma devida. Tá? A legislação está realmente atualizando, mas a fiscalização ela é muito precária, não é muito difícil de conseguir. Até mesmo no divórcio, Igor, alguém separa, né? Um marido e uma mulher vão se separar, é possível, muita gente faz isso, inclusive, esconde os bens em criptomoedas. Então, vende tudo que tem, esconde criptomoedas, e aí o juiz não consegue achar isso aí, não consegue localizar esse valor financeiro, não consegue bloquear isso aí e colocar isso para ser dividido, por exemplo. Então, veja como é que muitas questões novas que vêm para a gente, né? Então, mas aí a gente começa a pensar assim, cara, você fica pensando, às vezes está muito distante, está muito longe, mas olhando de outra forma, é muita oportunidade que está vindo por aí também no meio jurídico, né? Não, totalmente. Quem se ligar e buscar se posicionar nessas várias coisas que a gente está falando aqui agora, pode se dar muito bem também. Sim, com certeza. E aí o novo profissional jurídico, inclusive, falando disso, é um profissional que não pode ter só aquele conhecimento jurídico mais, ele tem que ter o conhecimento de tecnologia, conhecimento não só por alto, mas às vezes até entender de programação, entender das questões obscuras, de como que funciona a Deep Web, como que funciona transações da Deep Web, tudo isso, porque aí sim ele vai ser um profissional diferente, capaz de atuar nesse mundo cada vez mais dinâmico, como a gente fala, o mundo VUCA, né? Uhum. Vamos avançar mais um ponto aí. A gente pega o Shannon Polin, por exemplo, que é o head global de mercados da Intel. A gente estava conversando muito com ele sobre a Intel pavimentando o futuro, né? A tecnologia que a Intel está desenvolvendo hoje é o que vai pavimentar tudo que vai acontecer nos próximos anos. E a gente estava falando muito de questão de reconhecimento facial, né? Se a gente pega a China, por exemplo, isso já é muito padrão, se falou muito sobre isso agora, principalmente no momento de Covid, mas a China está muito à frente disso, tem muito reconhecimento facial e aí entram questões de privacidade, né? E quando a gente começa a ter o mundo inteiro monitorado de uma certa maneira, ou todo mundo cadastrado, né, com suas identidades digitais aí, você começa a pensar também em coisas muito malucas no que diz respeito à privacidade. Não, com toda certeza, né? E é uma discussão que eu converso muito com os colegas do direito também. De fato, esses nossos dados todos, eles já rodam na Deep Web, os crackers já têm acesso a eles há muito tempo, né? Porque ultimamente teve uma discussão aí que o governo queria acessar nossos dados para monitorar os celulares em questão do Covid, e deu uma grande discussão. Eu falo, tudo bem, a questão ética, a questão jurídica a gente tem que discutir. Só que, na prática, esses nossos dados já estão por aí há muito tempo e em mãos muito piores, talvez, do que o governo. Não sei. É algo a se discutir, entende? O direito ele não é algo pronto, né, Igor? Ele é algo em construção e em mutação diária. E falando sobre reconhecimento facial, realmente o Brasil já tem tecnologia para isso, já, mas sempre tem alguma ação judicial que quer barrar isso porque fala que é contra a privacidade das pessoas. Então, sempre tem isso no direito. De um lado, privacidade, de outro lado, interesse público, ou seja, de um lado, segurança, ter menos criminalidade, de outro lado, mas meu direito à privacidade. Então, esse embate, essa balança, isso acontece muito na filosofia do direito, na hermenêutica, que é da interpretação, e eu não vejo ainda formas de parar muito isso, né? Então, como você disse, faz parte do direito, né? Você tem que discutir, você tem que analisar, você tem que buscar vários pontos de vista. Isso leva tempo. Talvez por isso o direito não consiga acompanhar. Porque a inovação, ela chega quebrando barreira e vambora, né? O direito, a dinâmica mas você imagina, por exemplo, numa audiência pública do Congresso, o pessoal discutir usando metodologia ágil. É isso que eu quero dizer. Será que tem que demorar um ano para discutir uma lei ou eu poderia discutir ela em 2 meses? Entendeu? Essa é a questão. Verdade, faz sentido. Mas voltando à coisa da identidade facial, né? Tem uma outra questão também que é interessante, assim, quando você fala em bias, né? Quando você fala em viés. Eu assisti uma apresentação uma vez de uma pessoa que estuda bastante o bias, né? O viés aí. E ela estava mostrando o sistema de reconhecimento facial das grandes empresas, Microsoft, enfim, IBM e várias outras. Eles estavam mostrando assim, ela estava demonstrando, né? Se você coloca um rosto de um homem branco, ele é reconhecido de maneira correta como uma pessoa, como um humano, por 96% das vezes. Se você coloca uma mulher branca, cai para 92%, algo assim.
Se você coloca um homem negro, vai lá embaixo, vai para tipo 80 e poucos por cento. Se você coloca uma mulher negra, vai menos ainda, é tipo 60 e poucos por cento de reconhecimento como um ser humano. E aí essa mulher que estava apresentando, ela era negra e ela fez o vídeo dela com uma máscara. Quando ela coloca uma máscara, ela é reconhecida como humano. Quando ela tira a máscara, ela não é reconhecida como humano. Tipo, isso é uma coisa muito absurda, né, de você ver acontecendo também. Nessa questão do bias, a gente pode ampliar para várias outras questões, né? Seja de contratação, seja como preconceito, seja na inteligência artificial, seja nos algoritmos. Como que o direito lida com isso? O Harvard, inclusive, gosta muito de estudar essa questão, eu acompanho sempre. E um caso famoso que a gente estuda muito é o Compass, né? Que teve um algoritmo, uma inteligência artificial que foi criada para poder decidir qual que era a pena de cada uma das pessoas de acordo com diversos elementos que eram considerados para poder entender, ó, essa pessoa ela é mais, tem uma periculosidade maior e essa tem uma periculosidade menor. E o caso ficou famoso porque um rapaz que era negro, de uma periferia, foi tido como muito mais perigoso que um rapaz que era branco de outro local, só que a realidade era totalmente diferente. E esse algoritmo ele era fechado, e aí, no caso dos Estados Unidos, foi criado por uma empresa privada, então não tinha como obrigar ela a mostrar o que tinha por trás, como que ele foi construído, e isso é um grande problema. Por quê? Porque o que vai acontecer é que quem tem poder sobre os dados para construir os algoritmos que vão ditar a sociedade são as pessoas que já têm o poder na sociedade. Então vai gerar uma desigualdade ainda mais de poder com isso. Né? Tem um caso parecido com esse que eu estava vendo também, ou talvez até seja o mesmo, é que pelo fato de uma porcentagem maior de pessoas condenadas nos Estados Unidos serem negras, então esse sistema identificava o negro com uma probabilidade de condenação maior do que o branco. Né? Então você já vai para o tribunal enviesado, né? Já começa errado assim. Sim, sim. E aí entra o direito com uma nova abordagem. Ao invés de simplesmente falar questões jurídicas, o direito vai ter que rebater questões de algoritmo, vai ter que colocar códigos, mostrar por que o código está errado, por que não está errado, onde que está o viés, em qual linha. Perceba isso, Igor. Ou seja, o profissional do direito ele vai ter que saber linguagem de programação para rebater a linguagem de programação que está lá atrás, gerando determinados resultados. Então, não é somente uma questão de discussão ética, de habilidades que o profissional jurídico precisa para o futuro. Então, você falou isso mais de uma vez já, né? Lá atrás você falou, o profissional de direito tem que conhecer de Deep Web, agora você está falando que precisa conhecer de programação. Tem a ver com a questão que a gente conversou aqui com o Reinaldo Gama da Singularity University, que ele estava falando exatamente isso, que ele acredita que a educação do futuro, ela não precisa mais ser uma educação como a da universidade, por exemplo, que você tem ali uma ementa e que você vai passar 4, 5 anos na faculdade aprendendo a coisa padronizada, todo advogado vai sair igual, todo jornalista sai igual. E ele defende muito mais a educação do futuro, em que você começa a criar o seu próprio cenário, né? O seu próprio diploma. Então você vai fazer a matéria de A, B, C, dependendo daquilo que você vai executar no futuro, dependendo daquilo que você tem interesse em conhecer mais. Você cria o seu próprio diploma, né? Quando a gente aplica para o direito, isso que você está falando tem total fit, né? Tipo, vocês se encontraram aí, né? Não, totalmente. Eu até criei uma frase que eu sempre repito, Igor, até para poder reverberar, agora que você vê a palavra difícil, na cabeça das pessoas, que o sucesso no direito está fora do direito. Porque as pessoas do direito precisam entender que o conhecimento jurídico, primeiro, que ele está cada vez mais acessível. Segundo, que a sociedade é mais complexa. Nós temos que ter aquele perfil, modelo T de profissional, né? Então, aprofundado no conhecimento jurídico, mas tem que ter o conhecimento geral de todas as outras áreas que envolvem design, experiência do usuário, tecnologia, todas essas questões para poder ser não apenas alguém que vai olhar para o direito, mas que vai construir uma nova realidade. Então, isso dessa questão que ele falou das pequenas graduações, né, non-degree e tal, realmente é isso, cara. Eu sou bem favorável de um curso menor e cada um escolhe a sua própria ementa. E eu te falo mais, eu viajo aí pelo Brasil todo, não agora em época de coronavírus, mas a faculdade de Direito, quase nenhuma tem nada sobre o mundo digital. Nada sobre programação, nada sobre consciência digital. Em geral, as pessoas não fazem ideia do que são nudges, né, que são os empurrões, não fazem ideia sobre a bolha digital que a gente pode ser manipulado. Elas não sabem nada sobre esse mundo e estão nele, atuando nele. Então, isso é uma grande preocupação que eu tenho e eu tento levar a educação para esse cenário também. A advogado de startups é um pouco isso, né? Sim, sim. A Advogado Startups Academy, na verdade, é a ideia de que as startups são o motor da transformação digital, da nova economia, e o que nós, profissionais do direito, precisamos aprender para lidar com essa nova economia, e aí a gente faz uma transição. É o direito juntando com a tecnologia juntando com o direito. Então, eu defendo muito que o profissional jurídico tem que ter a visão e o comportamento dos empreendedores de startups, dos empreendedores de tecnologia.
Beleza. Bom, a gente está aqui pulando de assunto para assunto aqui na nossa conversa, né? Mas é porque a gente está passando por toda a trilha aqui, tudo que a gente falou. Teve outro assunto que foi bastante curioso, que a gente estava falando sobre relacionamento. Né? A gente entrevistou várias pessoas que seriam palestrantes do South by Southwest, que é um super festival de inovação que acontece em Austin. Também não aconteceu por conta da pandemia, a gente ia para lá entrevistar o pessoal, mas graças às tecnologias a gente continuou, manteve as entrevistas com o pessoal. Muitos deles estão nessa trilha aqui. Alguns falando sobre novas formas de relacionamento, né? Então tem o Maurice Opdebeek, ele é fabricante de brinquedinhos sexuais tecnológicos. Né? A gente teve outras conversas também sobre relacionamento. Como se relacionar nesse novo mundo, né? Acho que as pessoas estão mais germofóbicas, as pessoas estão se relacionando muito mais à distância. Então, como que isso também impacta em outras questões jurídicas? Por exemplo, quando uma pessoa se passa por outra virtualmente, né? O famoso catfish. Que implicações jurídicas tem isso? E também deepfake, né? Acho que a Mayumi Sato do Sexlog, a gente conversou bastante sobre isso também, como que eles dentro da plataforma se protegem para evitar o deepfake, né? As pessoas não colocam o rosto e tal, e tem também toda uma questão da comunidade denunciando caso esse tipo de coisa aconteça. Traz essas implicações todas aí, né? Vamos lá. Sim, principalmente a questão de estelionato, né? O estelionato digital, digamos assim. Tanto o estelionato sexual, de Existe você estelionato achar sexual? que tá... estelionato sexual. Você tá tendo mas aí... existe isso? Já é previsto como crime e tal? Não tem esse nome de estelionato Tá. sexual, não. É uma forma de Tá. estelionato. A pessoa está sendo enganada, digamos assim. O objeto de desejo dela não é o que ela pensava, digamos assim, tá? O nome é só estelionato. Tá. E fora a questão da manipulação política também, né? Nós passamos por eleições que a manipulação era toda com base nos algoritmos e nos nudges, principalmente, nos gatilhos, na bolha. Agora, o próximo passo da manipulação política vai ser toda relacionada ao deepfake. Você nunca vai saber o que uma pessoa falou ou não falou. E aí vai ficar difícil com relação a isso. Juridicamente falando, isso tudo já é previsto, né? Essa enganação, digamos assim, da pessoa é uma forma de estelionato. Isso tudo já tem punição. Agora, a dificuldade é como identificar isso tudo. Como identificar todo o caminho, de onde que veio essa deepfake, a fake news também, de onde que veio essa questão toda, que é um desafio muito grande. Uhum. Agora, cara, a gente conversou aqui, né, para poder... A gente fez uma pré-conversa aqui para poder chegar nesse ponto da gravação aqui. Você trouxe mais várias outras questões aqui, que assim, se a gente for continuar aqui, a gente vai longe, mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. Questão de propriedade intelectual da produção da inteligência artificial. Como que fica? Quem é dono da inteligência artificial? Né? Aí dá para entrar várias outras questões. É o programador, é o dono da empresa, é o governo? Quem que é dono de tudo isso? E também, quando ela erra, quem vai ser punido, né? Sim. Aqui, na verdade, a gente vai trazer muito mais perguntas do que respostas, né? São questões que estão sendo construídas ainda. Existem posicionamentos diferentes de acordo com o país, de acordo com uma série de questões, mas não tem nada específico. É muito mais para as pessoas entenderem o que traz para a gente no futuro de dificuldade, o que a gente vai ter que pensar, o que a gente vai ter que fazer, força política para poder ser legislado conforme o nosso entendimento. Tudo isso aí é um campo muito aberto, né? Então aí, a questão da propriedade intelectual. Desde músicas, por exemplo, músicas já são criadas por robôs, roupas já são criadas por robôs. Quem que é o proprietário disso? É a pessoa que criou o robô? É a pessoa que comprou o direito? Isso tudo ainda é uma questão que é muito aberta, tá? Não, aí você vai mais longe. Qual a natureza jurídica de um robô? É uma empresa? É uma pessoa? É como animal? Como seria? Como lidar com o robô na questão jurídica, né? Pois é, mas uma questão que a gente não sabe, porque se o robô, por exemplo, é uma pessoa, ele responde por si próprio pelos atos. Mas aí no direito tem tantas questões. Mas é uma pessoa plenamente capaz, como eu, você, ou é incapaz, como uma criança, ou é relativamente incapaz? Então, assim, existem diversos subtópicos de responsabilidade no meio jurídico que não tem nada concreto ainda. São questões para as pessoas pensarem sobre isso, entendeu? É um animal que, por exemplo, se você tem um pitbull, seu pitbull ataca alguém, você responde. Então, será que se o seu robô fizer mal para alguém, você que responde? Ou será que quem responde foi o programador que criou o código que rege o robô? Entende? Sim. Vamos lá, mais uma outra aqui que eu achei bem curiosa. Faz sentido ter recurso nos processos judiciais, já que com Big Data e jurimetria conseguimos prever quase 100% a decisão do tribunal? Fato, né? E aí? Cara, isso aí é super polêmico, né? O meio jurídico vai falar, mas isso é um absurdo, porque existe um princípio que é duplo grau de jurisdição. Toda decisão tem que ir para outra pessoa. Mas a questão é essa, faz sentido ir para um outro tribunal se você já sabe qual é a decisão, dentro de um contexto que o mundo é cada vez mais rápido, que a ética é velocidade? Será que não iria ferir uma ética social você prolongar um processo sendo que você já sabe o resultado dele? Entendeu? São questionamentos que, como eu disse, não tem nada certo ainda.
Nós que vamos construir, eu, você, os telespectadores que estão assistindo o TD Web Conference, todo mundo que tem que construir junto esse novo direito. Cara, esse futuro vai ser muito legal. Tem uma aqui que é até batida, mas vamos falar. Quem é responsável pela decisão de um carro autônomo atropelar, por exemplo, um idoso, uma criança, ou matar o condutor em um acidente de trânsito impossível de ser impedido? Já vi alguém respondendo essa pergunta aqui, falando, tipo, mas quando na sua vida você teve que fazer esse tipo de escolha? Então por que o carro vai ter que fazer? Por que chegar a esse nível de discussão? Mas assim, é uma probabilidade. E aí, como fica? Claro. A gente tem que pensar sobre isso, né? Vai ter gente, eu acho que vai falar, na dúvida, mata os três. E aí tá tudo resolvido, né? Não tem ninguém para poder reclamar depois, né? Cara, não tem uma solução. Essa é a questão. Alguns países vão, por exemplo, o Japão. O Japão protege muito idoso. Pode ser que ele seja favorável a defender o idoso. Alguns lugares protegem mais, ou tem taxas de natalidade muito baixas. O Uruguai é um país com uma taxa de natalidade muito baixa. Vai matar criança? Não vai matar criança. Vai matar quem? Não sabe, entendeu? O ideal é que ninguém morresse, mas depende muito de cada país, de cada sociedade, digamos assim. Tem outro legal aqui também. Qual o sentido de se fazer uma licitação antes de uma contratação pública se um algoritmo vai ser capaz de escolher estatisticamente a melhor oferta? Óbvio, né? Vai acabar a licitação? Não vai ser necessário mais? Cara, e a licitação é um mercado gigantesco que movimenta bilhões no Brasil, tanto de advogados, quanto de empresas, quanto de governo. Infelizmente, tem muita coisa errada ainda que acontece lá, né? Então, até a questão do algoritmo não necessariamente iria reduzir esse problema, porque, mais uma vez, o viés do algoritmo poderia muito bem decidir alguém que fosse, para dizer dessa forma, amigo do rei, né? Amigo do dono do poder público. Eu sei que o dono somos nós, mas é uma forma de sátira, de brincar com a situação. E aí, como é que ficaria isso? Como é que o direito ia se portar diante dessa questão? Qual seria a responsabilidade de um robô no conselho de administração de uma empresa? Sim, sabe por que isso é interessante? No Japão já tem robô concorrendo como prefeito, por exemplo, como vereador. Então, qual seria a responsabilidade desse robô na hora de gerir a cidade? Qual seria a do robô no conselho de administração de uma empresa? Será que se ele fizer uma decisão errada, enviesado, quem que vai responder? Mais uma vez, quem colocou ele lá, quem construiu, como é que fica essa questão toda? Não, tem muita coisa. Consumidor também, isso a gente já vive de uma certa maneira, né? Com tanta edição digital, com tanta manipulação digital. Será que a gente, até que ponto a gente pode ser enganado ou não, né? Pelas publicidades ou pelas coisas que são ofertadas para nós? Até que ponto a gente pode recorrer, né? Qual é o limite aí entre eu ser enganado conscientemente ou não, assim? Sim, é difícil, cara. Por exemplo, o direito fala que a gente não tem uma livre consciência de escolha quando eu faço uma escolha com alguém me obrigando com uma arma na cabeça. Agora, aqui não tem uma arma na cabeça direta, mas também a pessoa que não tem noção de como que essa manipulação online acontece, ela também não tem uma livre escolha. Então, é difícil isso. Como eu disse, eu estou mais para fazer perguntas aqui do que para responder, para as pessoas pensarem como vão construir esse novo direito. Lembrando que tudo isso aí dentro de um direito que tem que ser rápido, porque senão vai acontecer como aconteceu com o Marco Civil da Internet. Desde a década de 90 nós temos internet no Brasil e a gente tem o Marco Civil em 2014, cara. Quase 25 anos depois a gente tem o Marco Civil, não faz o menor sentido isso. Mas ainda bem que teve, né? E assim, ele é bem visto mundo afora, né, também. Pelo menos. Sim, mas a questão é, será que poderia ser mais ainda para o futuro? Será que ele deveria pensar menos num modelo mais conservador e mais progressista? São questões que a gente tem que parar para pensar, entendeu? Não, legal. Quem quiser saber mais sobre o Marco Civil, no evento tem o Demi Getchko, que foi um dos caras que estava ali, né, na confecção do Marco Civil, o cara que trabalhou ativamente nisso. Ele fala bastante sobre o Marco Civil ali também, foi bem legal. Mas, Marcílio, para a gente finalizar aqui a conversa, assim, acho que é algo que a gente já falou ao longo do nosso bate-papo, mas para sumarizar, assim, o que o advogado precisa fazer hoje para conseguir se adequar a esse novo futuro, né, esse novo mundo que a gente está vivendo? Quais são os skills, como que ele deve pensar, como que ele deve estudar, como ele deve se portar, o que ele deve consumir, onde buscar referência? Fantástico. Bom, vamos falar de mim próprio, né? Fazer o jabá. Pode buscar referência no que eu faço, no meu trabalho, no Advogado Startups Academy, que ele nasceu eu como sou um milênio, nasceu de um propósito de verdade transformar o direito. Por entender que o direito ele estava muito desconexo da realidade, com muitos profissionais com doenças mentais, depressão, uma série de questões, porque não estavam se encontrando, porque estavam tendo muita pressão de não estar realmente numa área que estava gostando, etc. E aí a pessoa tem que ficar atenta ao seguinte: soft skills, ou seja, habilidades comportamentais, criatividade e curiosidade. O direito não fomenta isso de jeito nenhum, mas precisamos ser criativos. Então tem aí o legal design, que é o design thinking no direito,
Temos o Visual Lock, que são petições menos lineares e mais bonitas, mais bem elaboradas. Temos que entrar no blockchain. Essa é uma área muito importante que poucas pessoas ainda são especialistas. Estudar tendências de mercado. A economia adora falar de tendências. O direito não se atreve a falar de tendências. Por que não? Habilidades técnicas, todas da transformação digital, alfabetização digital, inteligência artificial, TI de uma forma mais estratégica, computação na nuvem, todas essas partes técnicas mesmo, né, de tecnologia mesmo, do mundo 4.0, o advogado precisa saber, porque o grande problema é que eu ainda vejo que no mundo das pessoas, mundo do particular delas, elas usam tecnologia, elas usam o Netflix, elas usam o Spotify, elas fazem coisas diferentes, mas no mundo profissional elas não se permitem fazer isso. Então se permitir entrar de cabeça no mundo digital, no mundo da transformação digital. E aí eu parabenizo vocês do TD, do transformaçãodigital.com, porque vocês fazem um trabalho fantástico nesse sentido. Legal. Bom, quem quiser continuar essa conversa, o vídeo acaba aqui agora, mas quem quiser continuar essa conversa, nossos links do LinkedIn estão aqui do lado, pode chamar a gente lá, a gente continua essa conversa por lá. Tem o chat, pode deixar dúvidas, perguntas, sugestões, tem também o nosso grupo do Telegram, do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês, debatendo mais ideias por lá. Eu conversei aqui com o Marcílio Guedes Drummond, ele é advogado, professor, CEO do Advogado Startups Academy. Cara, sempre um prazer falar com você, valeu demais. Cara, valeu demais também, né? De mineiro para mineiro. Vamos marcar depois de comer um pão de queijo com linguiça e tomar uma cervejinha. Um abraço. Faz parte, valeu, cara. Até. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.